Sério, o problema é porque eu não comento sobre todos os fatos que acontecem no mundo, assim, nos mínimos detalhes. Vamos conversar? Saravá, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu esqueci de passar manteiga de cacau. Pera aí. Voltemos! Nós voltemos! Saravá, e eu estou sem comentários. Obrigado por perguntar. Existem dois motivos para eu gravar esse vídeo. Primeiro, cobrança minha mesmo, porque a gente não pode negar que acontece tanta coisa no mundo que dá vontade da gente falar, para elogiar, para botar a boca no trombone, mas às vezes não dá. Não dá porque não dá. E o outro motivo é porque as pessoas esperam que eu fale sobre algumas coisas. E aí vai ficar naquela coisa assim, você vai ficar na esperança e vai ficar esperando, porque não dá. Pronto, o vídeo acabou. Não, peraí, acabou nada. Vamos tentar explicar por que às vezes não tem vídeo sobre aquele determinado fato que é tão relevante que você gostaria de saber, mas não tem. Então, por que eu não falo sobre tudo que está acontecendo? Eu vou tentar explicar assim com alguns dot points, que são alguns... Como é que fala isso em português? Alguns pontos, vamos dizer assim, né? Como você escreve, você coloca ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então vamos lá. Porque às vezes eu não acho o assunto relevante. Por exemplo, o assunto é importante para você. E eu não estou desmerecendo o que você acha. Não estou diminuindo. Mas às vezes não é importante para mim. Então, por exemplo, se você quer saber o que eu acho... Nossa, vou dar um exemplo bem besta, tá? Da extinção dos dinossauros. Talvez isso seja interessantíssimo para você, mas para mim, assim, por que eu vou falar sobre isso? Tem motivo? Não. Então, a gente tem que entender isso, né? Porque nem sempre o que é interessante para um é interessante para o outro, e aí fica complicado. Agora, o pior é assim, às vezes eu acho o assunto super importante, mas eu não tenho nada para falar. Eu não tenho conhecimento de causa, eu não tenho experiência. Aí fica aquela sensação, peraí, se eu falar alguma coisa aqui, talvez eu acerte. Mas, por via das dúvidas, por não saber, por não esmiuçar, por não ter estudado aquele assunto, é melhor ficar calado. Tudo bem que quem cala consente, mas o silêncio é ouro, não é? Se eu não sei o que falar, se eu não sei como opinar, não tem por que abrir a boca. E por mais que eu queira, alguma coisa me impede nesse sentido. Porque às vezes a gente tem um pouco de receio, de medo de falar coisas que talvez ofendam os outros, e isso a gente ganha com experiência de vida. Agora um outro motivo que talvez você ache até bobo, mas eu encaro desse jeito. Falta mágica. É quando falta uma percepção. Falta até uma aposta. Por exemplo, qual vai ser o desfecho daquele assunto? E aí, quando um assunto está em andamento e você não sabe como vai terminar, é melhor você ficar calado, né? Espera o andar da carruagem, porque daí, com o desfecho, a sua opinião acaba valendo a pena. Porque às vezes a gente fala da opinião de uma coisa que ainda tem tanta coisa para mudar, no final das contas a gente acaba atrapalhando, a gente acaba influenciando pessoas de forma negativa. Então nesse sentido é melhor ficar quieto. Ah, mas esse é o buchicho da vez. Eu sei, mas eu prefiro ficar quieto quando não tem essa mágica, quando não tem essa coisa, quando tá tudo muito nebuloso. Eu vou falar pra quê? Talvez só para atrapalhar a cabeça da pessoa que está me ouvindo? Talvez só para dar uma opinião por dar? Não pode ser assim. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, porque uma palavra errada, uma opinião errada atrapalha tanto. Modifica o desfecho de uma coisa que poderia ser bonita. Então nesse sentido eu me calo por isso. Agora, um dos motivos principais que faz com que eu não fale sobre tudo que está acontecendo, porque eu não quero andar na crista da onda. Eu não quero ser um Maria vai com as outras. Por exemplo, esse é o assunto do momento. Eu tenho que falar, mesmo que eu tenha conhecimento de causa, mesmo que eu tenha estudado e tudo mais, eu tenho que falar porque eu tenho que falar. Mas a pergunta é, eu quero falar sobre isso? Então, aí, pra que perder o meu tempo e pra que perder o seu tempo? Sabe por quê?
Eu percebo que quem está do outro lado, você que está aí, é mais inteligente até do que eu e percebe quando o assunto é forçado. Percebe quando a gente está fazendo uma coisa porque tem que fazer. Percebe quando não tem tesão, quando não tem emoção. Então, esse é o tipo de coisa que eu quero mudar também nesse canal. Se eu gravo um vídeo, é porque eu quero falar sobre aquilo. Como, por exemplo, agora eu quero falar sobre isso. Porque tanta gente me provoca, me questiona, e aí eu acho relevante. Então, por isso que a gente está batendo esse papo. Esse canal, ele já é flopadíssimo. Então, pra que eu vou fazer uma coisa só para ganhar views de qualquer jeito que eu sei que eu não vou ganhar? E se eu ganhar, eu sei que o YouTube vai tirar esses views, porque o YouTube vive roubando as visualizações do meu canal. A palavra certa é essa, roubando. As pessoas veem, mas por um milagre as pessoas desveem. Isso é outro assunto. Olha, às vezes a gente tem tanta vontade de falar sobre essa disseminação de fake news, de coisas que não fazem sentido, mas eu ainda prefiro esperar que o assunto fique um pouco mais tranquilo, mais calmo, porque daí eu tenho dados. E aí, tendo um entendimento, mesmo que mínimo, eu consigo opinar. Mas é claro que às vezes eu quero falar porque eu quero falar. Acontece aquela coisa naquele momento, eu preciso falar. É que tudo depende, tá vendo? Quando eu quero falar, eu falo. Aí outro motivo que faz também com que eu não faça vídeo. Eu não quero fazer. Por tantos motivos, aí uma subcategoria. Por falta de tempo, por preguiça, por estar de saco cheio. Então, por que eu vou fazer um vídeo que eu não quero fazer? Só pela obrigação? Obrigação do quê? Eu tenho algum contrato que me obrigue a fazer vídeo a cada hora do dia? Não. Eu não estou aqui porque eu encaro isso como uma mídia social para a gente conversar, desabafar, trocar ideias. Então essa obrigação de não ter que fazer disso uma obrigação me desobriga de fazer uma coisa obrigada. A realidade é, às vezes eu não quero falar, às vezes eu não quero opinar, às vezes eu não quero nem saber, às vezes eu quero que vá tudo pro inferno. E tá tudo bem pensar desse jeito, é só entender que cada pessoa tem uma forma diferente de enxergar o mundo. Por exemplo, eu sei que você que tá aqui gosta de ouvir a minha opinião, mas às vezes não é melhor você tá vendo a opinião de uma pessoa que entende mais sobre aquele assunto do que a minha? Então, talvez você até esteja esperando aquele assunto, mas aí eu vou fazer o quê, né? Não tenho o que fazer. Agora eu vou te falar um dos motivos que mais me irritam quando eu decido não fazer um vídeo. A preguiça do outro que está curioso. Por exemplo, eu sou de um tempo, olha como eu sou velho, que quando eu queria saber sobre qualquer coisa, quando eu estudava, eu tinha que ir para a biblioteca, pesquisar numa enciclopédia, ler o livro físico, copiar, escrever, e aí sim eu tinha um registro daquele negócio. Então eu pesquisava, eu ia trazer informação, porque se não fosse assim, eu nunca ia conseguir ter nada. Eu acho que a gente que é mais velho, a gente teve esse privilégio de aprender mais. A gente não tinha essa imensidão de informação como existe hoje, que você está na frente da internet e você vê tudo em tempo real, mas a gente pesquisava a fundo. Então por que eu estou falando isso? A pessoa quer saber sobre determinado assunto, mas tem preguiça de procurar. E pensa assim, como o Emerson está inserido naquela situação, ele pode falar para mim. Aí eu fico pensando assim, você quer saber sobre aquele assunto específico? Eu vou dar até um exemplo bem típico que vai ficar muito claro. Eu moro na Austrália. Então, na cabeça das pessoas, eu sou o maior entendedor de absolutamente tudo que acontece na Austrália. Então se a pessoa quer saber alguma coisa da lei de imigração, ela vem e pergunta pra mim. Aí a minha pergunta é, por que eu teria que saber sobre a lei de imigração da Austrália? Eu não trabalho com isso. Eu vivi isso há 16 anos no meu processo de imigração, que foi um no meio de milhões. Então eu poderia te dar até uma dica, como foi comigo? Tá, poderia. Mas o que aconteceu comigo no passado não vale mais nesse momento, não vale nem pra frente, como eu ia falar, né? Não vale no presente, não vale no futuro, não vai pra frente. Então, para te ajudar, eu tenho que fazer um vídeo e eu tenho que pesquisar. E assim, eu não quero falar sobre isso, não tenho vontade, não tenho conhecimento, juntando tudo que eu já falei. E vou fazer um vídeo só pela obrigação de fazer um vídeo porque você quer? Aí não, né? Eu penso assim, se você quer saber sobre lei da imigração, assiste quem entende realmente sobre lei de imigração. Não me obrigue, não me force a fazer uma coisa que eu não sei. Isso é só um exemplo, é só uma das coisas. É a mesma coisa que eu te perguntar,
Você que mora no Brasil, você pode me dizer o que está acontecendo agora com os trens da região metropolitana de Recife? Você vai ter esse tipo de informação? Não vai. Até porque você mora em Recife, você mora no Brasil, então eu não posso achar que só porque você mora aí, né, no Brasil, você sabe sobre isso. Então é a mesma coisa, eu moro na Austrália, mas eu não sei sobre tudo que acontece aqui. Ah, como é que tá o tempo aqui? Como é que tá o tempo aqui no bairro que eu moro, tá desse jeito, mas como que tá o tempo na outra cidade que fica a 1000 quilômetros daqui, eu não sei. Eu tenho que pesquisar. Então, tá vendo? Essa falta de disponibilidade da pessoa de pesquisar e fazer com que eu pesquise, olha, é batata. Aí que eu não vou fazer vídeo mesmo. Então, quando eu tenho um vídeo aqui, é porque eu quis fazer. Eu vou ser bem honesto. Alguns vídeos foram feitos por obrigação, porque eu tava naquela fase assim, nossa, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que gravar vídeo pro YouTube, pro Instagram, ou seja lá o que for. Hoje eu não tenho mais essa neura. Eu gravo porque eu não quero falhar, pelo menos um vídeo por semana sempre vai ter aqui, e porque sempre tem um assunto que eu tô com vontade de falar, né? Se não tiver assunto, aí eu não gravo vídeo, mas até hoje não aconteceu. Olha, são anos e anos, é mais de uma década, gravando vídeos e sempre teve vídeo semanalmente aqui. Então, para aí você ver que eu gosto de conversar, que eu gosto de falar. Mas é isso, eu falo sobre o que eu quero, do jeito que eu quero e tendo cuidado de fazer a coisa certa. Então, respondido para você, Emerson, e também para você que sempre me pergunta por que você não falou sobre aquele assunto, por que você não falou sobre aquela polêmica, por que você não fala sobre isso. Olha só, eu tô te dando um toque. Eu adoro quando as pessoas me dão ideias de vídeo, amo, mas aí a primeira coisa que eu penso é, quero falar sobre isso? Quero, então tá, vou pesquisar e vou gravar, porque daí eu quero. Tem conhecimento? Tenho, então tá, quero falar? Vou falar. Agora algumas coisas acontecem, eu falo, não, isso aqui não. Não. E aí eu respondo com educação, olha, não sei o que falar, não tenho nenhum conhecimento de causa, então estou pulando, tá? E você vê com educação como a gente consegue muita coisa? Nossa, eu tô enrolando pra caramba, né? Você já entendeu. Vai ter vídeo aqui, porque eu acho importante. E claro, você também tem todo o poder de continuar e falar, poxa, quero ouvir a opinião dele. E se não achar importante, pula pro próximo vídeo ou pula para outro canal. Né? Democracia é isso, é a gente escolher o que quer fazer da melhor forma, o que quer falar da melhor forma com cuidado, que é o mais importante, né? É isso. Gostou do vídeo? Você já sabe o que fazer, né? Se gostou ou não gostou. Não esqueça de avaliar, porque isso é tão importante para a divulgação do canal. Outra coisa, se é inscrito no canal, não esqueça de dar uma olhada se você badalou o sino, fez esse monte de coisa, dependendo da plataforma que você tá. Se você não é inscrito, não custa nada, aperta o botãozinho que tá aí nessa plataforma. Pode ser de seguir, pode ser de gostar, pode ser de se inscrever, pode ser de qualquer coisa, pode ser o raio que eu parta. Mas aperta o sininho, por favor, tá? Porque daí você talvez receba uma notificação do meu próximo vídeo, quem sabe? Apesar de eu estar sendo totalmente esse garoto enxaqueca, olha, eu sempre gosto de sugestões, tá? Não desista de me dar sugestões. E se eu tiver com vontade de fazer, eu vou gravar, já falei, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça que a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Saravá, bitch. Tchau.